Shalom, shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir comigo em Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 23, que é o final do capítulo 16, quando nós vimos aí que Sansão fora dilubriado e seduzido por Dalila. E aí ele perdeu ali o seu cabelo, perdeu a sua força, mas ele ora, pede a Deus que Deus o desperte mais uma vez com a sua força. E aí a partir do versículo 22 nós vimos, né, que que o seu cabelo volta a crescer. E aí agora a gente vai ver a partir do versículo 23, vamos meditar juntos, diz assim: Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus, Dagom, e para se alegrarem. E diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam aos seus deuses, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia quando os fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me, para que apalpe as colunas em que se tem a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustentavam a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no e subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. A palavra de hoje vai falar, né, dando continuidade à ministração que fizemos acerca da sedução de Dalila. Sansão era um homem que ele não se abstinha, né, da sedução das mulheres. Nós vimos, né, que ele foi numa cidade, lá ele possuía uma prostituta, e assim ele era com as mulheres, ele não conseguia se controlar. Então ele conheceu Dalila, e Dalila foi um terrível mal em sua vida, porque ela não o amava. Ela estava ali sendo praticamente paga, né, para descobrir qual era a força que vinha, de onde vinha a força de Sansão. Então, quando ela conseguiu ali de lubriar, convencê-lo a falar da sua força, então ele perdeu ali, né, a sua essência, ele perdeu ali o seu segredo. Isso nos vai chamar a atenção que nós precisamos ter segredos para com Deus. Nós não podemos sair por aí postando os nossos segredos, né, compartilhando os nossos segredos que nós temos na nossa intimidade com Deus, no nosso quarto, no quarto de oração. Nós não podemos sair por ali os nossos pedidos, os nossos anseios. Nós não podemos sair por aí compartilhando tudo com as pessoas, porque existem aqueles que vão torcer para que aquilo que você está sonhando dê certo, e existem aqueles que não vão.
que estão ali só para querer saber, para querer ficar por aí inventando, falando mentiras, e assim foi com Sansão. Mas aqui tem um versículo que me chamou muita atenção, que fala que Sansão os divertia. Enquanto Sansão os divertia, esse divertimento não era uma coisa agradável para Sansão. Os filisteus, os príncipes, eles se divertiam vendo Sansão puxar ali, né? Cego, ele não tinha, um homem que era tão forte e agora estava cego, não tinha mais força. Isso os divertia. E isso é muito ruim quando a desgraça do outro, o problema no outro diverte algumas pessoas, alegra algumas pessoas. A palavra de Deus diz o quê? Chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Aqui eles estavam se alegrando com a desgraça de Sansão. Esse divertimento aqui não era um divertimento de alegria porque o outro estava bem. Não, era um divertimento. Eles estavam sentindo prazer em rir, em zombar da desgraça de Sansão. Você pode imaginar uma pessoa que tem a sua deficiência visual, ela não consegue enxergar, por onde ela passa, ela derruba alguma coisa, ela sai atropelando, né? É claro que existem aquelas pessoas que já têm o tato ali, mas nesse caso, Sansão, ele ficou cego. Ele não nasceu assim, então ele não tinha habilidades. E esse divertimento aqui trazia revolta no coração de Sansão a ponto dele pedir para que Deus o desse força mais uma vez, para que ele pudesse ali com os seus braços e com apenas meia visão empurrar aquelas colunas. E a palavra vai dizer que Deus tornou a dar força para Sansão. E também vai dizer no final do versículo 30 que ele matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida. E aí fica para nossa meditação no dia de hoje que nós precisamos guardar os nossos segredos, porque existem pessoas que vão se alegrar com você não conseguir, com a sua dificuldade. Eu já ouvi tantos relatos de mulheres que contaram, compartilharam seus problemas íntimos com seus maridos, e aquela outra pessoa que se fazia de amiga, depois lá na frente foi lá e roubou o marido dela. Quantos relatos a gente ouve dessa história? E outros, né, de amizades que não eram amizades verdadeiras e que só ouvia aqui para distorcer aqui para outra pessoa. Então, outro dia eu assisti uma mímica, né, de uma mulher que ela não falava, ela apenas usava alguns papéis, né? Então ela pegava um papel assim e ela dizia assim, uma placa dizia: tá procurando, quer trocar de carro? Aí ela botava assim, ó, feche a boca. Quer uma casa nova? A plaquinha, né? Quer uma casa nova? Ela botava assim, ó, feche a boca. Quer isso? Ela botava na plaquinha lá, feche a boca. Então, que nós possamos contar para Deus. Tem um louvor muito antigo que diz assim, ó: conte para Deus os seus problemas, conte para Deus a sua dor, Ele tem uma saída. E aí eu não sei mais o resto, mas era um louvor muito antigo que eu ouvia quando eu era criança, mas que nós possamos contar para Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades e também as nossas conquistas, né? Que nós possamos pedir ao Senhor que coloque no nosso lado as pessoas certas, que estão prontas, aptas para ouvir aquilo que nós realmente às vezes precisamos compartilhar, porque nem todos que estão ao nosso redor querem saber das nossas dificuldades e muito menos das nossas conquistas. Às vezes a nossa conquista vai despertar no outro ciúme, inveja, e às vezes a nossa dificuldade vai despertar para o outro: legal, ele também sofre, legal.
Não, a palavra de Deus nos ensina o contrário. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não foi o que aconteceu na vida de Sansão, mas que eu e você possamos aprender com essa história e guardar os nossos segredos aqui no nosso coração e compartilhar com aquele que pode tanto nos ajudar a resolver os problemas quanto a nos dar as nossas vitórias e conquistas que tanto desejamos. E que Deus venha nos dar um dia abençoado, que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas, que você possa curtir essa mensagem para que outras pessoas consigam visualizar. Que Deus venha te abençoar e nos abençoar no dia de hoje. Fique com Deus. Shalom, shalom.